Muito boa tarde, Brasil. A gente vai tentar mergulhar um pouquinho no mundo político, né? A coisa está meio desabada aqui em Brasília, né? O Congresso está fechado, calma, né? Está vivendo o recesso, né? Tem uma equipezinha de plantão, né? Me disse aqui o deputado Isalci dia desses, que ele faz parte desse pessoal que fica de plantão para alguma emergência, mas pelo jeito não vai ter emergência nenhuma. A emergência era do Temer, que queria votar antes do recesso, né, levar a acusação feita sobre ele, né? Então, mas ficou para o dia 2 e olha lá, dia 2 de agosto. E outras coisinhas a mais. É lógico, evidente que 15 dias a mais dá para um e outro mexer. Por que um e outro? Porque é lógico e evidente que o Rodrigo Maia está querendo ficar, né? Sem dúvida. Presidente, né? E o Temer quer continuar estando presidente, né? Porque ele está presidente no momento. Exato. E aí vem toda essa brigaiada, né? E a gente mostra algumas coisinhas mais, fugindo um pouquinho do meio da política. Daqui a pouquinho eu falo sobre o Museu de Memória Candanga. Importante, 60 anos completando. Foi ali o primeiro hospital de Brasília. E hoje está ali, quase, principalmente em fotografias, coisas maravilhosas que relembram o início de Brasília. E depois a gente mergulha no mundo político. Só peço um minutinho, eu apresento o convidado de hoje e em seguidinha a gente toca o barco. Até já. É o governo de Rondônia, né? Eu já fiz inúmeras matérias. Matéria não, fiz programa inteiro lá no museu. Levava o, como é que chama? O Adirson Vasconcelos. Uhum. Conhece Adirson? Conheço. Né? Levava o Adirson para lá e aí ele ia comentando em cima das fotos. É interessante. Tem conhecimento, né? Aí dá para fazer uma análise. Ah, é bom. Boa. E ele tem sempre, atrás de uma foto, ele tem uma história para contar, né? Eu sei como é que mais ou menos semelhante. Você mostrava o cara em cima de uma bicicleta e ele lembrava do cara que levou um tombo na bicicleta. Né? Sim. E o programa não fica chato, né? Não, exato, para não ficar pesado. Fica pesado. Adirson. Esse ano eu não trouxe o Adirson aqui. Volta aí, Celso. 3, 2... Vamos nós. Vamos falar um pouquinho de política e vamos falar também de coisas importantes. Uma ação policial em cima daquele grupo que pratica o tal do jogo da baleia azul, né? Isso é para matar criança mesmo, matar adolescente. E vou mostrar também o Museu da Memória Candanga e depois vamos falar aqui de Temer, Maia e Companhia Limitada. E para isso eu preciso sempre de um cientista político, né? E conto aqui com a participação sempre do meu amigo Rossi Barreto. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado a você de casa. É sempre um prazer enorme poder estar aqui com você para a gente discutir os temas relevantes para a nossa vida, né? Na política, agora há pouco você falava que o Congresso esvaziado, né? É o momento do backstage. Backstage é uma expressão americana que diz que é hora de ficar por trás dos bastidores. Então, esse momento que a gente está vendo... Isso é atrás dos bastidores. Eu não pretendia começar o programa falando disso, não. Mas já que você tocou no atrás dos bastidores... Atrás dos bastidores é o político voltando para a sua base. Verdade. E lá na sua base, nós temos visto aí reações e reações. Você viu o que aconteceu com o Cristóvão ontem em Belo Horizonte? Vi, sim. Né? Botaram ele para correr de dentro de uma faculdade lá, né? Chamando de traidor e tudo mais, né? E isso está acontecendo basicamente com todo político, Todo o Brasil está acontecendo isso, as pessoas estão mais informadas, estão vendo jornais e vendo o que vai acontecer. Por isso, Celso, que eu falava aqui anteriormente que o governo, com essa estratégia de mudar para agosto a votação em plenário, se acatava ou se não acatava a denúncia do Ministério Público contra ele por corrupção, na minha opinião, ele deu um tiro no pé, porque ele vai sangrando,
Antes ele tinha uma base que podia apoiar, hoje já não se sabe se ele tem essa mesma base. Para não e 15 dias de um deputado na base dele, ele vai escutar a conversa, não vai? Vai escutar muita coisa. E o deputado tem que ir lá no plenário, falar no microfone, se vota a favor de que seja feita a denúncia, que o Supremo investigue a denúncia do presidente embasado em corrupção, ou se não acata essa denúncia. Então vai ser difícil para o deputado ir mostrar a cara dele ali. Aí a senhora que está lá na base dele, lá no Piauí, no Rio Grande do Norte, em qualquer canto, vai olhar, uai, deputado, se ele está envolvido em corrupção e você não aceita a denúncia, você tem alguma coisa a esconder? E vai ser cobrado, Celso, vai ser cobrado. É a velha história do me diga com quem tu andas e eu te direi com quem tu és. Desse jeito mesmo. Né? Se você está com aquele que é denunciado e que há vestígios, exato. Né? Por que não responder à própria justiça? Se não é para ser condenado, se não tem culpa no cartório, defenda-se. É como eu digo para você, né? É difícil a gente dizer se ele está envolvido ou não, mas uma coisa todos nós temos certeza, ele prevaricou. Ele ouviu uma pessoa falar que havia corrupção, não tomou nenhuma posição, não chamou o ministro da Justiça, não chamou a polícia, não chamou o oficial de ordem do gabinete para dar voz de prisão para o cidadão naquele momento. Poderia ter feito naquele momento e hoje a história seria muito diferente. Não se esqueça que ele é o chefe das Forças Armadas do Brasil. Exatamente. Ele poderia dar voz de prisão. Ele poderia dar voz. Não, ele como servidor público mesmo. Ele poderia dar voz de prisão para o cidadão ali. Mas ele não fez isso. Daqui a pouquinho a gente vai continuar nesse papo. Com certeza. Eu achei interessante. Você é brasiliense? Sou brasiliense. Nascido aqui na nossa terrinha. Nascido aqui em Brasília. Né? Você nasceu no primeiro hospital de Brasília, não? Não, eu nasci já... fica ali pertinho. Você nasceu no Guará, por ali, né? Eu moro no Guará, eu nasci no hospital distrital, né? Hoje é hospital de base, já transformado agora em Instituto de Base, exatamente. O primeiro grande hospital de Brasília, exatamente. Né? O primeiro grande hospital, Mas o primeiro hospital de Brasília foi transformado num museu, né? Museu, exatamente. Museu Vivo da Memória Candanga. Maravilha, né? E tá lá do jeitinho que era, viu? É maravilhoso. Só deram um colorido diferente, que ficou, aliás, muito bonito. Ficou. Né? Das madeiras. Dá uma renovada, né? É um hospital de madeira, realmente, né? E ali, hoje, você vê também fotos dos primeiros dias e algumas coisas também dos primeiros dias de Brasília. Eu vou pedir permissão do Rócio e a sua também. Você vai gostar como eu gostei. Coloca aí. Era para ser um local provisório, erguido a toque de caixa. O antigo Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira funcionava entre os maiores acampamentos de pioneiros da época da construção de Brasília. As casas que ficaram prontas em 60 dias resistem há 60 anos. O que me toca mais é a simplicidade e a funcionalidade dessa arquitetura. É uma arquitetura que você olha e você vê que não tem pretensão nenhuma e, no entanto, ela tem uma beleza que, para mim, nasce justamente dessa falta de pretensão. Né? É uma elegância que nasce dessa funcionalidade. O hospital foi totalmente desativado em 1974. Por pouco, tudo isso não acabou demolido. Mas em 85, o conjunto arquitetônico foi tombado e passou a ser considerado patrimônio histórico e artístico da cidade. 5 anos depois, o velho hospital virou um museu que guarda uma memória que ainda vive. A gente associa muito o patrimônio cultural de Brasília às grandes obras do Niemeyer, né? As grandes estruturas em concreto, mas isso aqui é tão ou mais importante para a história de quem nasceu, de quem mora, de quem vive no Distrito Federal, tem uma relação direta com o território que você habita, quanto as grandes obras do Niemeyer. Originalmente, as casas de madeira não tinham essas cores fortes. A pintura veio quando as construções foram restauradas, no começo dos anos 90. Hoje, esse é um dos traços mais marcantes do museu. Tanto é que cada casa dessa acabou ficando conhecida por sua cor. Eu quero ir a casa verde, a casa amarela, a casa azul, então cada uma tem uma definição pela cor. O que é que funciona na casa vermelha, por exemplo? É a administração, lá que funciona a administração. Na casa azul, lá tem uma exposição, funciona uma exposição, uma permanente e uma outra temporária, né? Então tem essas
cores têm essa particularidade bem interessante, né? A história continua a ser contada do lado de dentro, na exposição permanente Poeira, Lona e Concreto. Aqui estão fotos, objetos e peças que narram desde a chegada dos candangos à inauguração da nova capital. Pelos corredores, encontramos a historiadora Cosma, que está resgatando a história de cearenses que ajudaram a levantar Brasília. O ano de 58 foi o período que eles vieram, né? Ele começou bem antes, 56, 57, mas o período que eles vieram foi o ano de 58 por conta de vários motivos, mas a seca de 58 que estava ocorrendo no Nordeste foi um dos fatores, não o único, né? Que contribuiu para a saída daqueles migrantes para cá e, né, trabalharem aqui. É, coisa linda, viu? Você que mora em Brasília, ou quando você vier a Brasília, né? Funciona lá de 8 da manhã até acho que 6 da tarde, né? Você pode visitar. E final de semana, às vezes, tem também lá os carros antigos de Brasília, ficam naquela... Né? Ali próprio no Museu de Memória Candanga, né? Tem carro lá de 1900 antigamente. Muito né? bonito. E é importante isso, né, Rócio? Sem dúvida, Celso. A história... A gente das poucas coisas que guardaram da memória candanga. Né? Eu sinto falta, por exemplo, daquelas primeiras casas de Brasília, dos acampamentos. Sim, não guardaram uma para poder contar a história. Do próprio núcleo Bandeirante, que você tinha impressão que não tinha espaço, que era uma casa comprida assim, né? Isso, estreita. Madeira, né? estreita. Cadê? Não guardaram uma lá para contar a história de Brasília. Nós não somos muito da memória, não, né? Celso, a gente tenta resgatar, né? Eu até costumo fazer uma analogia pelo seguinte: a história analisa o que aconteceu no passado pelo que ela vê no presente, né? Seja objeto, seja estilo de arte, ela vê do passado, vê no presente hoje, para analisar o que aconteceu no passado. Diferentemente da ciência política, que com fatos presentes a gente tenta analisar o futuro, né? O futuro que vai acontecer. Mas agora é importante matérias como essa que mostra que Brasília tem história, tem que ser resgatado. Com certeza, isso. Tem. A população tem que conhecer. Você falava aí que quase ninguém sabe desse museu. Deveria haver projetos escolares, políticas de Estado mesmo, para que as pessoas conheçam suas histórias. Seja informada. Você quer ver? Não querendo pichar, não. Né? Mas a menina falou Hospital Juscelino Kubitschek, não. Era Dona Júlia Kubitschek. Júlia Kubitschek. Ele homenageou a mãe ali. Né? Você vê como é que se conhece pouco da história do Brasil. Exatamente. Aí né? E olha que a repórter deve ter buscado informação com aquelas pessoas que estavam atendendo lá. Deve ter feito. Então é complicado, né? Mas o importante é que Brasília tem memória, sim. Tem memória, a gente lembra, tem história, a gente tem que resgatar e aprender a cada dia mais com o nosso passado recente, né? 60 anos, Brasília nova. Brasília fez agora 57 anos, né? 57 anos de inauguração da capital, fez agora no mês de abril. Lógico, né? No caso dos 60 anos, é porque 3 anos, quando o Juscelino começou, ele já pensou a obra, naqueles amigos, os candangos que para cá vinham para construir a cidade. E isso teria o seu hospital uma estrutura mínima para receber as pessoas. E eu conheço várias pessoas, inclusive, que nasceram ali no Júlia Kubitschek. Né? Maravilha. Tem colega de trabalho nosso que nascido ali. Verdade. Né? Então é importante isso, como memória. Sem dúvida. Ô, Rócio, ontem eu fiz um programa aqui com o amigo João Leal, falando de automutilação. Certo. Eu sei que a automutilação quase sempre acaba levando ao suicídio. Sem dúvida. Perfeito. Começa se riscando e daqui a pouco se enforcando, se matando. Né? Você que faz parte de uma... Acho que é uma ONG, né? É uma ONG, de prevenção ao suicídio, né? Eu faço minha contribuição social fazendo algumas palestras a pessoas com riscos de cometer suicídio. A gente fala com risco de cometer suicídio, Celso, porque essas pessoas, elas chegaram a um estado de depressão muito avançado e tem que ser tratado com alguma terapia, alguma medicação, para que ela esqueça essa questão do suicídio, porque o suicídio tá ligado mais em fatores socioeconômicos do que fatores diagnosticados de genética. A não ser quando surgem esses malucos, porque são malucos,
né? Que aprontaram, fizeram essa tal da baleia azul, esse jogo da baleia azul, que propõe lá cerca de 50 tópicos, né? E o adolescente entra na parada e vai acompanhando esses tópicos, e o último deles é o suicídio. Verdade. Né? E graças a Deus, até comentei no programa com o Leal ontem, né? Da Operação Aquários, a polícia com 24 mandados de busca e apreensão, 9 estados brasileiros, uma prisão temporária no Rio de Janeiro. Resultado exatamente para combater essa desgraça chamada baleia azul. Coloca aí essa matéria, eu acho digno de fazer um registro, até porque o programa de ontem mostrou claramente que quase sempre são os nossos adolescentes, crianças inclusive, de 8, 9 anos de idade, caindo numa desgraça dessa. Matheus Moura da Silva, de 23 anos, foi detido na favela Nova Era, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Ele confessou aos agentes da Polícia Civil ser um dos curadores do jogo, como são chamados os organizadores. O jogo da Baleia Azul é uma iniciativa de criminosos que usam as redes sociais para impor uma série de desafios a crianças e adolescentes. Envolvem isolamento social, automutilação e até o suicídio. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática decidiu iniciar as investigações de forma preventiva no começo deste ano. Até agora foram identificadas 15 vítimas, a mais nova com 9 anos de idade, e 10 possíveis curadores. A gente tinha vítima ali que estava prestes a se matar. Quando a gente chegou em algumas vítimas, a gente conseguiu tirar essas vítimas a salvo do jogo. De acordo com as delegadas responsáveis pelo caso, esses números poderiam ser maiores se tivessem contado durante as investigações com o apoio do Facebook e de outras empresas de internet para ter acesso a informações, por exemplo, de dados cadastrais dos suspeitos. Segundo as autoridades, uma corrida contra o tempo para evitar mortes. Tem que avaliar se uma criança de 8 a 13 anos de idade tem maturidade suficiente para ter um perfil numa rede social. Que fique de alerta, porque há um avanço, né? O avanço tecnológico, ele nos leva também a consequências que são a criação desses jogos. O Baleia Azul é um, mas pode vir outros por aí. Especialistas fazem um alerta aos pais. As redes sociais, elas têm a sua validade, têm a sua importância e têm a sua potência. Quando é que um sinal de alerta deve acontecer? A partir do momento em que eu desinvisto de outras atividades e passo a considerar as redes sociais como a única e exclusiva forma de conexão com as pessoas. Terrível isso. Terrível, né? Uma criança, você viu, citou 9 anos de idade. Exatamente. O que a gente pode perceber aí, que há uma espécie assim de... os pais não acompanham corretamente como deve ser. Hoje, Celso, com essa globalização, as crianças com acesso à internet, a internet entra tudo que você quiser do mundo, entra ali no Se quiser formar uma criança bem formada, ela terá informações ali maravilhosas. Adequadas. Agora, para quem quer desgraça, também está cheio. Exatamente. Para quem quiser acabar, existe ensinando como é que faz bomba, como é que faz diversos tipos de droga. Então, Celso, o que os pais devem fazer é um olhar mais atento aos filhos, estabelecer horários para que eles possam usar os telefones, conversar mais com os filhos, e quando o filho der o menor sinal de que está fazendo esse jogo de baleia azul ou qualquer outro que possa corromper a integridade do caráter das crianças, eles têm que agir, os pais têm que agir, procurar a polícia, se possível, e a polícia tem que contar com os administradores de todas as redes sociais, que são os principais para poder disseminar esse tipo de situação que acontece na vida dessas crianças, né? E, acima de tudo, quem tomar conhecimento de umas porcarias dessa daí, sabe, avisar a polícia realmente. Não, avisar mesmo, exatamente. Meu Deus do céu, não falta, sabe, gente como esse malandro que foi pego lá, né? Os caras, como diz o outro, fazem um negócio que é pra matar mesmo, Exato, mano, antigamente são mais assassinos do que aquele que chega e te dá um tiro. Exato, antigamente a gente achava que as pessoas cometiam certos crimes somente por questões financeiras, fora aqueles com desvio de caráter que comete os crimes
ter alguma apatia fisiológica, né? Como verdadeiros psicopatas. Mas, no entanto, a gente vê pessoas que a gente jamais ia desconfiar, como esse rapaz de 23 anos, que era um dos administradores, né? Eles falaram curadores, né? Curadores. Você viu? Eles dão o nome de curadores. Meu Deus do céu. Exatamente. Né? Mas para tomar conta dos meninos. Já pensou? Né? Que chegam como titio. Para o titio, viu, também. Eu sei. O titio. Situação, meu Deus do céu. Situação bem desconfortável. Mas vamos começar, né, olhar um pouco. O Temer está querendo mostrar serviço, né? Sem dúvida. Querendo que as reformas passem, né? Está querendo mostrar que está havendo uma evolução em termos financeiros, né? Exato. O Boletim Focus, acho que divulgado ontem, se eu não me engano, ou na segunda-feira, né? Na segunda-feira, falou, por exemplo, inflação baixa, muito abaixo do que aqueles 4,5% que a gente não conseguiu atingir em tempo nenhum. E, consequentemente, vem do Banco Central as informações, eu falo assim, diminuição do juro da Selic, né? É coisa rápida, bote aí 10, 20 segundos só para a gente mostrar esses números aí, por favor. O Boletim Focus desta segunda mostra que os analistas ouvidos pelo Banco Central esperam uma inflação de 3,29% este ano, mais uma queda em relação ao índice anterior. Para a taxa básica de juros, a expectativa do mercado financeiro é de uma Selic menor, de 8% ao ano. Hoje, a taxa é de 10,25%. Já a previsão de crescimento da economia ficou estável. Segundo o mercado, o produto interno bruto deve ter resultado positivo de 0,34% em 2017. Chegaram a falar um pouquinho maior, né, do que esse 0,34, né? Não, falaram. Falaram em 1 e pouquinho. Chegaram a 1%, mas... Agora, por que uma inflação dessa declina, Rócio? É o seguinte, Celso, eu não tenho as ferramentas que um economista tem. A gente faz análise política. Hoje eu lia no jornal, um jornal nacional, que o governo precisa aumentar a arrecadação para que ele possa passar no ajuste fiscal. A Comissão Econômica do governo Temer sugeriu que se aumentasse o imposto da gasolina e seus derivados. E só que esse aumento de impostos seria agora no mês de agosto. Há uma crise política sem precedentes para o mês de agosto, qual o presidente Temer. Se o presidente Temer admitir que tem que fazer esse ajuste aumentando o imposto da gasolina nessa crise econômica, ele não consegue se firmar mais no governo. Há possibilidades que tem que se cobrir um déficit econômico no valor de 139 bilhões, semelhante ao da presidente Dilma em 2015. Então, o governo tem que trabalhar isso de uma forma que a sociedade aceite melhor esse aumento de imposto. Esse não é o momento. A gente viu que para que ele aprovasse algumas reformas, como a da trabalhista, ele deu uma rifada no Brasil, concedendo emendas para os parlamentares em valores superiores ao que já foi gasto em praticamente todo o ano de 2017, né? A rede até fez uma solicitação sobre essas emendas, fez um requerimento, mostrou na mídia que foram emendas com valores muito além do que possibilitaria... Agora, Rócio, o que mata a gente e o que mata cada brasileiro, primeiro que essa inflação baixa, ela é motivada única e exclusivamente porque deixamos de comprar. Exato. E aí, se está sobrando produto no mercado, ele tem que vender mais barato para não perder. Melhor vender mais barato do que perder. Se não chega a data do vencimento, o produto perecível perece realmente e vai por aí. Agora, toda vez que se fala que o governo precisa de dinheiro, ele só pensa no nosso bolso. Só pensa no nosso bolso. É um novo imposto. Novo imposto. Né? É um imposto aumentado. Exato. Agora, nós temos prova de que há dinheiro para ser arrecadado. A Previdência que você citou é uma delas. Tem lá R$500 bilhão que poderiam ser arrecadados. São 500 E aí milhões. você diz, mas é difícil arrecadar. Não é, não. A Receita Federal acaba de recuperar nada mais,
nada menos do que 73 bilhões. Isso só no primeiro semestre deste ano, né? Isso vem de quê? Créditos de tributários, que inclui sonegação de impostos, multas e juros. 78 bi. Metade da grana que o Rossi falou aí, ó. Falou em 130 e poucos milhões. 139 bilhões. Então seria mais ou menos o meinho da história. Só a Receita Federal. Bota a Previdência para fazer a mesma coisa, bota os demais para cobrar aquelas multas que nunca são pagas, certo? E aí teria dinheiro sem mexer no bolso do pobre coitado. Coloque aí, por favor. O valor recuperado foi 12,6% maior do que no ano passado, quando voltaram aos cofres públicos 65 bilhões de reais. A maior recuperação foi de contribuições previdenciárias. Algumas empresas sonegaram, por exemplo, ao contratar empregados como pessoa jurídica e remunerando gestores com bonificações que não entram na base de cálculo. No total recuperado, destaque também para as empresas relacionadas à Operação Lava Jato. Desde 2015, foram quase 13 bilhões de reais, sendo 4 bilhões apenas nesse primeiro semestre. Boa parte veio de autuação na empresa Chain, referente à produção de plataformas da Petrobras. E a Receita Federal já tem um próximo alvo, em agosto: os que não declararam imóveis adquiridos no exterior. Só em Miami, nos Estados Unidos, são mais de 2.000 brasileiros que sonegaram impostos. Graças a Deus que estão fazendo esse tipo de recuperação, né? Tem que recuperar. E a Receita tem tudo na palma da mão para fazer isso. Tem, exatamente. Né? Eu conversava esses dias com um especialista em Previdência, ele falou que tem condições, que o governo contratando mais analistas, mais auditores para trabalhar nessa fiscalização, o que aumentaria de despesa com salário, concurso, essa contratação seria mínimo, paga 1000 seria vezes. Mínimo perto do que iria arrecadar com empresas sonegadoras. Agora, Celso, o que a gente tem conversado sempre é que a equipe econômica do governo Temer vem andado em contramão com o próprio governo, porque o governo vem gastando, abrindo as torneiras e a equipe econômica vem falando para fechar. Você acabou de citar, né? A liberação daqueles dinheiro para os deputados, né? Votarem a favor praticamente dele. 2 bilhões nesse momento. Muitas dessas emendas talvez esteja beneficiando a sociedade do que elas mais esperavam, mas um desmantelo desse, num momento desse, é andar em contramão. O governo agora precisa mostrar que tem forças para ter governabilidade. E essa governabilidade depende da economia estar bem. A economia não vai estar bem se não for criado esse imposto dos combustíveis para manter a meta fiscal de arrecadação e o país não fechar o ano com déficit, que hoje já está em 139 bilhões, como a gente falava. E ele tem um teto a ser atingido, né? Tem um teto. Que foi aquele aprovado pelo Congresso. Exatamente. Passou daquilo... Improbidade. Vai responder, improbidade. Exatamente, improbidade. Né? E não é problema só da área federal, né? Não. Eu estava olhando o Jornal de Brasília de hoje. Mostra para mim, Mário. Mostra primeiro aqui em cima, Mário. Né? O Buriti aperta cerco aos devedores de impostos. O governo usa cruzamento de dados, que é onde ninguém mais escapa, né? Fiscalização de campo, telefonemas e e-mails, no esforço de conter a evasão fiscal que ameaça fechar o ano com um déficit de 800 milhões, próximo de 1 bi. Né? E já teve resultado em relação a isso aí, com essa questão de enviar e-mails, porque às vezes as pessoas recebem muitas contas, se perde no meio de outras ali, se você tiver lembrando, não sabe nem que está devendo. E elege prioridade. Eu estava vendo o IPTU, mais de 300 mil carnês não foram pagos. Exato. Né? Já pensou o que isso representa? Exatamente. Em termos de dinheiro para o governo? Às vezes as pessoas não botam no orçamento. Se enviar novamente, enviar através de e-mail e fazer esse cruzamento de dados, a Receita Federal hoje faz cruzamento de dados até com redes sociais. Se você vai no Facebook, se você ostenta um iate, você ostenta um dos grandes supermercados de Brasília, e de Brasília mesmo, nascido e criado aqui em Brasília, foi pego em sonegação por quê?
Graças ao... Hoje ninguém quase usa dinheiro para pagar. É o cartão, ou é crédito ou é débito. Exatamente. Não é mesmo? E fica registrado ali. Se ele sonega o imposto em cima daquilo, como é que ele explica? Ele diz que ele vendeu, vamos dizer, 1 milhão, mas arrecadou 1.600.000, 1.800.000 via cartão. Exatamente. Então ele está sonegando. Está sonegando, sem dúvida. Exatamente. Né? E foi pego nessa história aí, que chegaram até a decretar prisão agora recentemente de um dos donos e de uma das proprietárias. Quando eu discutia com você e falava que o imposto, a contribuição mais democrática que existe era a CPMF, porque cobrava de acordo com o que você ganhava, com o que você movimentava no banco. As pessoas hoje não podem andar com malas de dinheiro, a menos que seja para fazer pagamento de corrupção. Tem uns que podem, né, mano, velho? Ele sai correndo meio, né, e tal, depois desaparece com 30 e poucos mil, depois né? A mala já vem faltando. Do meio milhão. Então a gente não pode sair com malas de dinheiro para fazer nossos pagamentos. A gente depende de um banco. E se esse banco ele é monitorado pelo imposto que você paga, no caso da CPMF, aí se você ganha 1.000, Celso, você desconte 1.000. Mas agora, se você ganha 10.000, você não pode pagar em cima de 1.000. Você vai ter que se explicar de onde veio o dinheiro também. É uma contribuição tanto quanto mais democrática do que outros aí. O triste da não arrecadação é isso aqui, ó. Eu pedi pro Mário, você fechou aqui em cima, né? No Buriti, aperta o cerco. Agora vai cá embaixo, olha aqui, ó. Falta até papel higiênico na escola. Desde o início do ano, colégios do DF estão sem verba que custeiam insumos básicos para seu funcionamento. Secretaria culpa as prestações de contas. Será? Olha, Celso, isso é... Eu estou vendo colégios fazer milagre, mano. Eu conheço N diretores de colégio que fazem milagre e que tiram dinheiro até no próprio bolso para não faltar um papel higiênico. Exatamente, a gente vê funcionário público aí fazendo sua contribuição para que a máquina possa andar, para gerir, exatamente. Coisas como essa a gente não gosta de ver e não precisa estar vendo esse tipo de situação. Agora, o governo deveria criar mecanismo para dar uma independência. Bater em cima. Quando no momento da extinção da antiga Fundação Educacional, eu falei, vai haver um problema muito grande, porque quando é fundação, Celso, a verba é carimbada específica para aquele órgão. Você não vai poder tirar dinheiro da educação para construir ponte, dinheiro da educação, dinheiro da saúde. E é direto, né? Exatamente. É o que vai acontecer se é com o Instituto da Saúde. Exatamente. Que vai gerir o hospital de base. Pelo menos a gente espera que aconteça. A gente espera que não será uma fundação, mas será um instituto que terá o dinheiro na mão e só poderá gastar para aquilo. Próprios, exatamente. E os gestores vão ter uma autonomia maior para poder fazer as compras, Celso. Seja em licitação e seja em outras, em contratação de serviço. Da mesma forma, a gente gostaria que houvesse também nas escolas, que as escolas tivessem autonomia. Não, está faltando, aqui tem muito papel para impressão de xerox. Mas está faltando papel higiênico. Então, deixa de comprar o papel da xerox e compra... Tem que ter essa autonomia. Quem está administrando lá dentro tem que saber as necessidades. Exatamente, a mesma coisa da sua casa. E eleger prioridade acima de tudo. Eleger prioridades. Eu não vou dizer para você, Celso, você tem que comprar muito arroz se na sua casa está faltando feijão. Verdade. Quem sabe é você que está lá, como é o seu consumo, como é o seu gasto. Então, as escolas precisam dessa autonomia para poder gerir e dar uma melhor qualidade de vida, tanto para os alunos quanto para as pessoas. Enquanto isso, quer dizer, em vez do governo ficar preocupado com essas coisas, né? Preocupado ele está em pegar muito dinheiro para poder tapar o buraco. Senão, ele cai em mais uma esparrela como a Dilma caiu. Perfeitamente. Né? E aí cai mesmo. Cai, exatamente. Não tem essa história de ir para o Supremo ser julgado, Principalmente agora que a gente acha que está num sistema parlamentarista, que entra presidente, entra governador. Mas em vez de cobrar quem está devendo, né? E quem tem muito dinheiro... Tipo a JBS, que deve para a Previdência, grandes empresas que não pagam a Previdência, os times de futebol, os estados brasileiros. Faz igual o americano faz, cobrou, vamos lá, a sua empresa vai ficar impedida de funcionar até que você acerte suas contas com o governo. Eu citei, por exemplo, o supermercado, eles têm como receber. Sem dúvida. Eles botam o fisco lá dentro e todo o dinheiro que entra...
né? Paga-se, é lógico, os fornecedores, mas o lucro vai para pagar o buraco que ficou. Nós vimos isso com um grande supermercado de Brasília, na época ele só era distribuidor, né? Que tinha a sua sede lá na Ceilândia e acabou pagando tudo. Que bom que tenha acontecido isso. E hoje é um grande supermercado, né? Que faz a alegria do povão lá. Vamos falar agora um pouquinho da política, né? Dessa tentativa aí, Maia sonhando em sentar naquela cadeira. Eu não peguei, cara, deveria ter pego. Acho que foi o Correio Brasileiro de hoje. A charge foi o seguinte: o Temer dentro da sala gritando: Maia, onde é que você pôs minha cadeira? Né? Quer dizer, sumiu com a cadeira do Temer, né? É o grande sonho do Maia hoje. Não, e o Temer, é lógico, evidente, não querendo, né? Ceder o seu lugar. Celso, a gente chegou a uma situação tão assim preocupante para nós brasileiros que a gente viu um presidente da República sair do seu gabinete e ir atrás de deputado federal em apartamento funcional para tentar cooptá-lo a se filiar no partido e dar uma sustentação maior. Isso aconteceu com os dissidentes, deputados dissidentes. Você viu aquela história do PSB, por exemplo, né? Isso. Indo para o DEM. E aí ele foi lá oferecer o PMDB, né? E aí deu uma esparrela danada, e aí teve que ter um jantarzinho ontem na casa do Maia, hoje terá o troco, será na casa do Temer. Exatamente. Não é mesmo? Bota essa matéria aí que é importante e a gente falar aqui, você não vai entender direito. Então, vai lá. Verdade. Em mais uma reunião fora da agenda, o presidente Michel Temer tomou café da manhã na casa da líder do PSB, Tereza Cristina. Outros deputados do partido também participaram do encontro. Esses parlamentares fazem parte de um grupo descontente com o PSB, que faz oposição ao governo. Michel Temer busca se fortalecer no Congresso e se declarou disposto a receber os deputados no seu partido, o PMDB. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, reagiu ao convite feito pelo presidente. Ao jornal Folha de São Paulo, Siqueira disse que esse tipo de articulação mostra que a preocupação de Temer não é com o país, e sim em salvar a própria pele. O posicionamento também teria incomodado democratas, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A legenda já estaria em negociação com os parlamentares do PSB. Depois da conversa com Temer, o grupo do PSB ainda se reuniu com o presidente da Câmara. Se os 10 deputados migrarem para o Democratas, a legenda pode se tornar a 5ª maior bancada, o que fortaleceria Rodrigo Maia, o primeiro na linha sucessória para assumir a presidência. Dentro do que a gente vem conversando, eu espero que parte desses deputados possam vir para o nosso partido. A gente quer propor, a gente quer ser protagonista. O nosso papel e o nosso compromisso, inclusive político, é de dar ao país propostas que sejam capazes de tirar o país da crise. Pelo Twitter, o presidente nacional do PMDB, o senador Romero Jucá, declarou que o partido não está atuando para barrar nenhuma filiação ao DEM, até porque o DEM é aliado de primeira hora, e desmentiu o que chamou de tentativa de intriga. Jucá ainda disse que o presidente não trata de filiações partidárias. Será que não trata, mano, velho? Me engana que eu gosto. Exatamente. A gente vê o seguinte: quando um deputado é eleito, ele é eleito em cima de um programa de governo, em cima de uma ideologia partidária. O que a gente está vendo aí, esses dissidentes que não queriam largar o osso com benesses do governo, quando o PSB resolveu romper com o governo Temer e contrário a essas reformas trabalhista e previdenciária, o presidente do PSB solicitou que todos largassem os cargos e não trabalhassem em favor do governo. De 30 e poucos deputados, me parece que 14 permanecem no governo. Inclusive, o ministro da Integração Nacional, que é o Bezerra Filho, continua ministro, continua no PSB. Então, quando a gente percebe que deputados estão vendendo o seu mandato, barganhando, como foi esse daí, a própria deputada Tereza, que recebeu o presidente Temer no seu apartamento funcional. Gosto de falar, claro, que quando um presidente vai na casa de um deputado, há algo aí que a gente não entende direito. O senador Jucá falou que não é o presidente da República que trata de filiação, mas uma filiação em bloco
10 deputados virem para o PMDB, reforçando o apoio incondicional ao governo, independente do que seja esse apoio, esses deputados começam a barganhar. Esses deputados foram eleitos por uma ideologia, por um programa partidário. Então, eles devem responder às suas bases, né? As suas bases que devem aceitar ou não essa barganha que esses deputados vêm fazendo. Não, eu vou pro DEM, vou pro PMDB. Diga-se de passagem que o DEM do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, o DEM de Jorge Bonhouse, antigamente, e hoje o DEM do prefeito da Bahia, né, que é o neto do Antônio Carlos Magalhães. Então, Celso, a gente vê aí que é uma barganha política muito grande. Que sempre existiu, mas não tão desaforadamente desse exatamente. jeito, né? É de uma forma bem descarada, e a gente tem que ficar com o pé atrás desses deputados. Porque a pessoa vai para um partido, Celso, mediante a sua ideologia, mediante ao programa partidário que ela encontra ali. Quando ela se encontra, tem uma mesma linha de pensamento daquele partido, ela vai. Hoje não, no caso desses 10 deputados aí, está indo no que paga mais. Okay. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com condições reais de assumir a cadeira de presidente da República, e o presidente da República, na sua fragilidade política, tentando manter um apoio e uma sustentabilidade governamental. Verdade. Eu citei aqui a charge do Correio Brasiliense, né? A Diana da nossa produção foi lá e trouxe pra gente, né? Tá aqui, ó, a charge, mostra bem aqui em cima, Mário, né? Tá no telefone, cara. Ô, Rodrigo Maia, onde você escondeu minha cadeira, cara? Né? Meu Deus do céu, né? Adeus, cadeira, né? A gente tá aqui pra ver se é bom, né, Rosa? Brincadeira. É uma viu? cadeira muito cobiçada, né? O que mata é o seguinte, né? Vão surgindo as novidades também. Você viu a possível delação agora, poderá ser aprovada do Funaro, Valério. Do Marcos Valério. Marco Valério. Já pensou? Valério, publicitário. Amigo, esse homem sabe tudo e mais um pouco. Sabe muito. E só ele pagou a conta no mensalão. Exatamente. É porque ele foi ele foi preso no mensalão. Continua preso, Continua preso. No momento da condenação, Celso, ainda não existia a lei de delação premiada, porque ele foi condenado antes de 2013. E a lei da delação premiada é de 2013, né? Agora, um fato estranho que a gente vê aí, você falava da cadeira que o Rodrigo Maia ostenta, antes estava de uma forma mais encoberta, hoje a gente percebe que há uma certa vontade dele de assumir essa cadeira de presidente da República, independente do preço que for pagar. A gente vê que o presidente Temer não consegue manter essa insatisfação, ia viajar ontem. Com relação à delação premiada, o Ministério Público cobra uma delação do Funaro e possivelmente do Cunha. O plano do governo para deixar essas delações fora é que não poderia ser inclusa no processo agora fatos anteriores a ele estar na cadeira de presidente da República. Porém, o Ministério Público contesta esse fato, dizendo que se for fatos ligados ao momento onde ele está hoje, mesmo que tenha sido antes dele sentar na cadeira de presidente, tem relevância sim, pode ser cobrado. Não, mas eu imagino quantos não estão aí em pavorosa, né? Meu Deus do céu, né? A verdade é o seguinte, ó, cada fato novo, vazamento, denúncia, tudo vai mudando aí o jogo no xadrez político. Já o xadrez político de 2018, né? Enquanto candidatos, os chamados favorecidos, tidos e havidos como pretensos candidatos, né? Ficam aí aguardando decisões judiciais e tudo mais. Aqueles candidatos alternativos que vão aparecendo, né? E que vão ocupando espaço. Prova disso, nós vamos mostrar aí agora, né? O Bolsonaro é um deles, né? E está bem na fita, né? E fica só esperando, como diz o outro, a cacetada acontecer com os grandões aí. Gostei demais dessa matéria do Jornal da Cultura. Se você puder, assista toda noite o Jornal da Cultura. Realmente vale a pena assisti-lo. Coloque aí, por favor. A Operação Lava Jato embaralhou o jogo político e trouxe incertezas sobre o cenário da disputa de 2018.
O ex-presidente Lula, líder nas pesquisas, foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva e pode ficar de fora da disputa caso a sentença do juiz Sérgio Moro for confirmada em segunda instância. O PT diz que não tem um plano B e que vai lutar pela candidatura de seu principal líder. Se Lula ficar mesmo de fora, ganham força as candidaturas de Marina Silva, da Rede, e de Ciro Gomes, do PDT. Os dois poderiam se beneficiar do voto de petistas porque simbolizam uma candidatura no campo progressista. Outra incerteza vem do PSDB. Os tucanos ainda não decidiram quem será o candidato no ano que vem. Aécio Neves, que chegou a ser afastado do Senado depois de ser gravado em conversas com o empresário Joesley Batista, é considerado carta fora do baralho. O mais cogitado para concorrer à presidência é Geraldo Alckmin. Mas nos bastidores, o partido não descarta a candidatura de João Dória Júnior, um nome novo na política. O prefeito de São Paulo está melhor posicionado nas pesquisas do que o seu padrinho, mas garante ser fiel a Alckmin e diz que não será candidato. Quem também tenta surfar a onda da novidade é Jair Bolsonaro. O militar da reserva vem subindo nas intenções de voto com um discurso que prega o combate à violência e a desqualificação de políticos tradicionais. Tentam ainda se viabilizar como uma terceira via os senadores Ronaldo Caiado, do Democratas, e Álvaro Dias, do PV, e Joaquim Barbosa, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Nós não temos nenhum clima de fato eleitoral agora, a gente está falando de 2018, né? O que eu vejo agora é uma espécie de, como eu usei essa palavra, ressaca, uma espécie de cansaço. Desde 1994, as eleições presidenciais no Brasil são definidas entre PT e PSDB. A Operação Lava Jato afeta os dois partidos e pode ser um fator determinante na escolha do eleitor, mesmo faltando mais de um ano para as eleições. Se você votar em uma pessoa que está sendo criminalizada, você realmente é uma pessoa muito mal informada e irresponsável. Que já é hora de mudar, né? É hora de aparecer uma pessoa completamente diferente, que ninguém conheça. E a gente tem que ter esperança, né? E acreditar que possa ter futuramente alguém mais jovem, talvez, né? Fora da política, com certeza. Os sujeitos antigos já estão deixando a desejar, então não está sendo mais confiável. O Dória apareceu em São Paulo e disse: eu não sou político, né? É. E se elegeu em primeiro turno. Exatamente. Agora, seria um nome para dirigir o Brasil? Olha, Celso, eu não acredito muito nisso nesse momento, né? Ele falou que vai respeitar o padrinho político dele, o Alckmin. Essa semana, o Dória ele mesmo ligou para o presidente Temer, falando que precisa desincompatibilizar a imagem do PSDB do governo. Inclusive, ele falou que estava caindo nas pesquisas de intenção de voto, talvez por essa ligação. Uhum. O presidente Temer rebateu dizendo que não era isso, que ele não era culpado disso e que a queda dele era uma queda natural, dele e do governador Alckmin. Agora, o PSDB se preocupa muito em sair do governo Temer nesse momento exatamente pelo seguinte: em 2018, os fortes candidatos é o Dória e o Alckmin. Esses aí seriam candidatos naturais, porém, se o presidente Temer permanecesse até 2018. Se entrasse um candidato agora, esse candidato iria ser um candidato natural em 2018 e iria complicar as chances do PSDB chegar ao poder pelo voto. Daqueles que foram mostrados ali, do Bolsonaro, passou por um senador, Álvaro Dias, né? Quem é que leva jeito ali? Tirando o Lula fora, talvez uma dobradinha Ciro Gomes e Marina Silva, ou alguém do PSB que possa dar um reforço natural a uma chapa como essa. Eu tenho certeza que não vai ser uma chapa de direita pura e nem uma chapa de esquerda pura. Marina ainda é o nome? É um nome, só que ela tem que trabalhar um pouco mais e ter convicções e ideologias firmes. Ela não pode ficar em cima do muro, não sei se é isso, não sei se é aquilo, vamos levar para fazer um plebiscito. Ela tem que ter uma opinião e falar do que ela pensa. Não levar tudo para plebiscito, como ela costuma responder as perguntas mais fortes e com teor assim, de lado mesmo. É onde eu acho meio que impossível, né? Marina e Ciro Gomes, os dois bicudos não se beijam, não. E ali um fala em riste e o outro também, né? Exatamente, isso aí somente num segundo turno. Tá bom, acabou.
Tudo que é bom acaba logo, né, mano, velho? Verdade. Obrigado mais uma vez por ter Obrigado, vindo. Celso. Vamos Obrigado, aguardar agora, daqui 2 semanas, né, mano, velho? Exatamente. A gente podia abrir a semana, eu te aviso. Perfeito. A gente já falando da possibilidade, né, do Congresso votar. No dia 2 ou 3 de agosto. Dia 2 ou 3 de agosto, a questão do presidente Temer. Perfeitamente. Tá bem? Estamos fechados. Obrigado por ter vindo mais uma vez, Rosso. Obrigado por nos acompanhar sempre. Um grande abraço.